Você já percebeu que existem pessoas que nunca parecem estar no centro das atenções, mas de alguma forma sempre acabam no controle da situação? Elas não falam alto, não se explicam demais, não pedem aprovação. Ainda assim, quando algo importante acontece, são elas que decidem o rumo. Maquiavel entendia esse tipo de mente como poucas pessoas na história. Para ele, o verdadeiro poder nunca foi barulhento. Ele sempre agiu em silêncio, observando antes de se mover, calculando antes de falar, esperando antes de atacar. Enquanto a maioria das pessoas vive reagindo, tentando provar valor, buscando reconhecimento, a mente maquiavélica opera em outro nível. Ela entende que quem reage já perdeu metade do controle. Por isso, o primeiro ensinamento invisível de Maquiavel não é sobre dominar os outros, mas sobre dominar a si mesmo. Controlar impulsos, emoções e palavras não é fraqueza, é estratégia. É nesse ponto que muitos se perdem, porque confundem sinceridade com exposição e coragem com impulsividade. Maquiavel sabia que as pessoas revelam muito mais quando se sentem seguras. Por isso, o observador nunca ameaça, nunca confronta de imediato. Ele permite que o outro se sinta confortável o suficiente para baixar a guarda. Enquanto um fala demais, o outro escuta. Enquanto um se explica, o outro aprende. E nesse silêncio atento, padrões começam a surgir. Medos, desejos, ambições e inseguranças ficam claros para quem sabe olhar. Existe um tipo de inteligência que quase ninguém percebe quando está diante dela. Não porque ela se esconde, mas porque nunca pede atenção. Ela não se anuncia, não se explica e não precisa provar nada. Enquanto o mundo grita, ela observa. Enquanto as pessoas reagem, ela calcula. Maquiavel compreendeu isso muito antes de qualquer um de nós. Ele sabia que o verdadeiro poder raramente se mostra de forma explícita. Ele se manifesta no controle silencioso das situações, na leitura precisa das pessoas e na capacidade de agir sem ser percebido. Desde cedo somos ensinados a falar, argumentar, nos justificar, mas quase nunca somos ensinados a observar. E é justamente aí que começa a diferença. Quando você observa mais do que fala, começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Pessoas repetem comportamentos, discursos, promessas. Maquiavel entendia que a natureza humana é previsível quando se sente confortável. É nesse conforto que os verdadeiros impulsos aparecem. Você começa a notar que a maioria das pessoas não fala para comunicar, fala para se proteger. Elas explicam demais porque têm medo de serem mal interpretadas. Prometem demais porque querem ser aceitas. Reagem demais porque se sentem ameaçadas. E quanto mais você observa, mais claro fica que emoção descontrolada é uma fraqueza explorável. Maquiavel jamais ignorou isso. Ele construiu toda a sua visão sobre o entendimento frio das emoções humanas. A partir desse momento, algo muda dentro de você. Você deixa de reagir automaticamente. Aprende a criar pequenos espaços entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço nasce o controle. Enquanto outros se apressam em responder mensagens, justificar atitudes ou defender o próprio ego, você espera. Não por insegurança, mas por estratégia. Quem controla o tempo, controla a interação. Você começa a perceber que silêncio não é ausência. É presença concentrada. Quando você não responde de imediato, o outro projeta. Ele se explica mais, se revela mais, entrega mais do que pretendia. Maquiavel sabia que dar espaço ao outro é uma forma poderosa de coleta de informação. Quanto menos você fala, mais o outro trabalha por você. Com o tempo, você passa a enxergar além das palavras. Observa o tom, o ritmo, os gestos. Aprende a identificar insegurança disfarçada de arrogância, gentileza carregada de interesse, moralidade usada como escudo. Não é julgamento, é leitura. Maquiavel nunca julgou o homem. Ele o estudou. Você entende que nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda opinião precisa ser exposta. Existe uma diferença entre honestidade e imprudência. Pessoas entregam suas fraquezas achando que isso cria conexão. Às vezes cria. Outras vezes cria vulnerabilidade desnecessária. Você aprende a escolher o que mostrar, quando mostrar e para quem mostrar. Informação, quando bem administrada, protege. Essa mudança altera a forma como você se posiciona no mundo. Você deixa de buscar aprovação constante. Percebe que o desejo de agradar enfraquece decisões. Maquiavel alertava que quem depende do amor de todos perde a capacidade de agir quando decisões difíceis precisam ser tomadas.
Você prefere respeito silencioso a aplauso barulhento. Em conversas, você passa a usar pausas de forma consciente. Não responde no impulso. Não se apressa em concordar ou discordar. Essa pausa cria tensão. E a tensão revela intenções. Pessoas que tentam manipular se incomodam com o silêncio. Pessoas seguras não. Esse simples detalhe separa quem age por interesse de quem age por convicção. Você começa a entender que proximidade excessiva diminui valor. Estar sempre disponível faz com que sua presença seja tratada como garantida. Maquiavel sabia que aquilo que é raro tende a ser respeitado. Então você se torna seletivo. Não com arrogância, mas com clareza. Nem tudo merece sua energia. Quando alguém ultrapassa limites, você não explode, não discute, não dramatiza. Você se afasta, retira acesso, diminui presença. Esse afastamento comunica mais do que qualquer confronto, porque o outro sente a consequência sem receber o espetáculo que esperava. Maquiavel compreendia que punições silenciosas são mais eficazes do que ataques diretos. Você também aprende a não explicar demais suas decisões. Quem precisa justificar tudo, abre espaço para questionamentos constantes. Você age, mantém coerência e deixa que os resultados falem. Com o tempo, as pessoas param de tentar te testar, porque percebem que você não entra em jogos emocionais. Você começa a observar que muitos conflitos existem apenas porque alguém se sentiu obrigado a responder. Você não responde a tudo, e isso te livra de problemas que nunca precisariam existir. Maquiavel sabia que entrar em todas as batalhas enfraquece até o mais forte. O controle emocional passa a ser sua principal ferramenta. Não porque você não sente, mas porque sente e não se deixa dominar. Raiva vira análise, medo vira cautela, frustração vira ajuste de rota. Emoções deixam de comandar decisões. Elas apenas informam. Você percebe que pessoas tentam controlar através da culpa, da urgência ou do drama. Quando alguém tenta te apressar, você desacelera. Quando tenta te culpar, você se distancia. Quando tenta te confundir, você observa. Maquiavel entendia que quem perde o controle emocional entrega o controle da situação. Aos poucos, você se torna difícil de manipular. Não porque se tornou desconfiado, mas porque se tornou atento. Atenção é a base de toda inteligência estratégica. Você não assume intenções. Observa comportamentos. Palavras podem mentir, padrões não. Você passa a usar sua imagem de forma consciente. Não cria expectativas exageradas. Não promete além do necessário. Prefere ser subestimado a superestimado. Maquiavel sabia que quem é subestimado se move com menos resistência. Em ambientes sociais, você não disputa a atenção. Não tenta ser o mais interessante da sala. Essa ausência de esforço chama a atenção, porque enquanto todos tentam aparecer, você permanece firme. Estabilidade se destaca em meio ao caos. Você entende que poder não está em controlar pessoas, mas em não ser controlado por elas. Não precisar de aprovação, validação ou reconhecimento constante te torna livre, e liberdade é uma forma silenciosa de poder. Com o tempo, você se envolve menos em dramas, menos em conflitos inúteis, menos em disputas de ego. Sua energia passa a ter destino. Você escolhe onde investir atenção, tempo e emoção. Essa escolha muda tudo. Maquiavel nunca ensinou crueldade gratuita. Ele ensinou lucidez. Ensinou a ver o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E ao aplicar isso na vida cotidiana, você não se torna frio, se torna preparado. Você aprende que algumas pessoas só respeitam quando percebem que não podem manipular. E você não precisa provar isso com palavras. Sua postura faz o trabalho. Você passa a entender que nem toda vitória precisa ser celebrada. Algumas são melhores quando permanecem invisíveis. O resultado importa mais do que o reconhecimento. Maquiavel sempre priorizou estabilidade e resultado. Aos poucos, sua mente se torna mais silenciosa. Menos ruído interno, menos necessidade de reação, mais clareza. Você observa antes de agir, pensa antes de falar, escolhe antes de se envolver. E quando você chega nesse ponto, percebe que já não joga o jogo como antes. Você entende as regras invisíveis. Lê o ambiente. Antecipar se torna natural, não por controle obsessivo, mas por entendimento.
Você não se torna alguém temido por agressividade, mas respeitado por imprevisibilidade. As pessoas não sabem exatamente como você reage, e isso as faz agir com mais cuidado. Você entende que a verdadeira inteligência não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E esse domínio cria uma presença que não precisa ser anunciada. Você começa a perceber que essa forma de pensar não cria distância das pessoas, cria posição. Maquiavel entendia que quem não sabe ocupar o próprio lugar acaba sendo empurrado para o lugar que os outros escolhem. Por isso você passa a se posicionar com mais clareza, mesmo quando não diz nada. Sua postura comunica antes das palavras. Seu silêncio define limites que muitos discursos não conseguiriam impor. Ao observar interações comuns, você nota como a maioria das pessoas tenta controlar o ambiente falando demais. Elas acreditam que dominar a conversa é dominar a situação. Maquiavel sabia que isso é uma ilusão. Quem fala demais perde a capacidade de escutar sinais sutis. Você, ao contrário, começa a captar mudanças pequenas no comportamento alheio. Um atraso diferente, um tom de voz alterado, uma resposta vaga. Pequenos sinais que dizem muito para quem está atento. Você aprende que a pressa quase sempre beneficia quem está menos preparado. Maquiavel alertava que decisões rápidas costumam favorecer quem cria a urgência. Então, quando alguém tenta forçar uma resposta imediata, você desacelera. Não por desafio, mas por proteção. O tempo passa a trabalhar a seu favor, porque quem cria pressão geralmente comete erros quando não consegue controlar o ritmo. Com isso, você começa a entender que nem toda oportunidade merece ser aceita. Algumas são armadilhas disfarçadas de vantagem. Maquiavel observava que aceitar tudo é sinal de fraqueza estratégica. Você passa a escolher melhor onde se envolve, sabendo que dizer não silenciosamente preserva sua autonomia. Você também percebe que muitas pessoas confundem proximidade com direito. Elas acreditam que, por estarem próximas, podem exigir, invadir ou cobrar. Maquiavel sabia que limites frouxos geram abuso. Então você mantém uma distância saudável. Não se fecha, mas não se entrega por completo. Essa reserva cria respeito. Ao longo do tempo, você deixa de se explicar quando não é compreendido. Maquiavel entendia que insistir em ser entendido por todos é um erro. Algumas pessoas não querem compreender, querem apenas reagir. Você aceita isso e segue adiante. Essa aceitação te poupa desgaste emocional e preserva sua energia mental. Você começa a notar que o mundo testa constantemente quem demonstra firmeza. Pequenos desafios surgem para medir até onde você vai ceder. Antes, talvez você explicasse, justificasse ou tentasse manter a harmonia a qualquer custo. Agora, você observa. Se o teste se repete, você ajusta sua posição. Não discute. Muda o acesso. Maquiavel compreendia que retirar privilégios é mais eficaz do que criar conflitos. Então, você passa a agir dessa forma. Quem respeita, permanece próximo. Quem força limites, encontra distância. Simples, direto, sem necessidade de confronto. Você também aprende a não revelar entusiasmo excessivo. Maquiavel alertava que mostrar desejo demais enfraquece negociações. Quando algo te interessa, você demonstra interesse com moderação. Isso mantém equilíbrio. Quem parece precisar mais, perde vantagem. Você se mantém estável. Essa estabilidade começa a ser percebida. Pessoas sentem que você não é facilmente influenciável. Tentativas de manipulação emocional perdem força. Chantagens veladas não funcionam. Pressões sutis se dissolvem. Não porque você confronta, mas porque não reage como esperado. Você passa a enxergar relações como construções graduais. Maquiavel sabia que confiança não se concede, se testa ao longo do tempo. Então você observa consistência. Palavras alinhadas com ações. Promessas seguidas de atitudes. Quem falha repetidamente perde espaço, não sua paz. Você também entende que não precisa corrigir toda injustiça, nem responder toda provocação. Maquiavel dizia que o governante sábio escolhe onde intervir. Você faz o mesmo na vida cotidiana. Intervir em tudo gera desgaste. Escolher onde agir gera força. Com o passar do tempo, você se torna menos previsível emocionalmente.
Não reage sempre da mesma forma. Não se deixa provocar com facilidade. Essa imprevisibilidade controlada cria cautela ao seu redor. As pessoas passam a pensar antes de agir perto de você. Você percebe que muitos vivem tentando controlar narrativas, enquanto você controla decisões. Maquiavel entendia que palavras moldam percepções, mas ações moldam realidades. Então você age com discrição. Não anuncia planos. Não compartilha cada passo. Executa. Você também passa a valorizar mais o longo prazo. Maquiavel alertava que ganhos rápidos podem custar caro depois. Então, você evita soluções imediatas que comprometem sua posição futura. Prefere construir algo sólido, mesmo que leve mais tempo. Essa visão muda sua relação com frustrações. Você deixa de ver obstáculos como ataques pessoais. Passa a enxergá-los como parte do jogo. Maquiavel nunca levou eventos para o lado emocional. Ele analisava, ajustava e seguia. Você começa a fazer o mesmo. Aos poucos, você percebe que sua mente está mais clara, menos reativa, menos ansiosa. Você não vive mais tentando controlar tudo. Controla apenas o que está ao seu alcance. Suas escolhas, suas reações, seu posicionamento. E nesse processo contínuo, você entende que pensar como Maquiavel não é se tornar alguém distante ou frio, é se tornar alguém difícil de enganar, difícil de pressionar e difícil de usar. É aprender a caminhar pelo mundo com os olhos abertos, sem ilusões, sem pressa e sem necessidade de provar nada. Você começa a notar que essa clareza mental muda até a forma como as pessoas se aproximam de você. Algumas se sentem confortáveis, outras ficam inquietas. Maquiavel entendia que quem não reage como esperado quebra padrões, e quando padrões são quebrados, intenções ficam expostas. Pessoas que buscavam controle perdem terreno. Pessoas sinceras permanecem. Você aprende a usar a paciência como ferramenta. Enquanto muitos confundem paciência com passividade, Maquiavel via nela uma vantagem estratégica. Esperar não é desistir, é permitir que o outro se revele. Com o tempo, quem é impulsivo se trai, quem é calculista se expõe. Você apenas observa. Você também passa a compreender que nem toda aliança é benéfica. Algumas conexões drenam energia, confundem objetivos e criam dependências. Maquiavel alertava que alianças mal escolhidas enfraquecem mais do que inimigos declarados. Então, você se torna seletivo. Não por desconfiança excessiva, mas por lucidez. Você percebe que muitas pessoas usam moralidade como ferramenta de pressão. Elas tentam constranger, culpar ou desestabilizar emocionalmente. Maquiavel sabia que a moral pública nem sempre reflete intenções privadas. Por isso, você escuta, analisa e decide sem se deixar conduzir pela culpa alheia. Sua comunicação se torna mais simples, menos promessas, menos justificativas, menos explicações longas. Maquiavel entendia que clareza transmite autoridade. Você diz o necessário, cumpre o que diz. E isso cria uma reputação silenciosa, mas sólida. Você passa a notar que quem tenta te provocar busca reação, não solução. Então você não entrega o que esperam, não entra em jogos emocionais, não levanta a voz, não se defende de ataques vazios. Maquiavel sabia que responder a tudo é perder foco. Ao mesmo tempo, você aprende que firmeza não precisa ser agressiva. Ela pode ser calma, pode ser curta, pode ser definitiva sem ser ofensiva. Um limite bem colocado, no momento certo, evita conflitos maiores depois. Maquiavel valorizava ações preventivas mais do que correções tardias. Você começa a entender que respeito verdadeiro não nasce do medo, mas da previsibilidade de consequências. As pessoas sabem até onde podem ir com você. Não porque você ameaça, mas porque você mantém coerência. Quem ultrapassa limites percebe rapidamente a mudança de acesso. Você também passa a observar como muitos vivem presos à necessidade de reconhecimento. Maquiavel sabia que quem depende de aplauso se torna refém da opinião alheia. Você se afasta disso, trabalha em silêncio, cresce sem anunciar.
Essa discrição protege seus movimentos. Você deixa de compartilhar planos antes de estarem maduros. Aprende que nem todos querem ver você avançar. Alguns escutam apenas para medir, comparar ou sabotar. Maquiavel alertava que segredos mal guardados enfraquecem estratégias. Então você guarda mais para si. Com isso, sua confiança deixa de ser verbal e passa a ser estrutural. Não é algo que você diz, é algo que se percebe. Você não precisa convencer ninguém de nada. Sua postura comunica estabilidade, e estabilidade gera influência. Você começa a enxergar o jogo social com mais nitidez. Entende que muitos elogios vêm carregados de expectativa. Muitas críticas escondem frustração pessoal. Maquiavel sempre separou emoção de intenção. Você aprende a fazer o mesmo. Você também percebe que algumas pessoas só se aproximam quando percebem vantagem. Antes, talvez isso gerasse decepção. Agora, gera informação. Você observa quem aparece apenas quando precisa. Maquiavel valorizava esse tipo de leitura fria, sem ressentimento. Você passa a agir menos por impulso e mais por contexto. Entende que a mesma atitude pode ser correta em um cenário e desastrosa em outro. Maquiavel nunca defendeu fórmulas fixas. Ele defendia adaptação inteligente. Você começa a aplicar isso no dia a dia. Seu comportamento se torna mais estratégico sem perder humanidade. Você ajuda quando quer, não quando se sente pressionado. Se afasta quando necessário, sem culpa. Essa liberdade emocional é resultado de autocontrole, algo que Maquiavel considerava essencial para qualquer pessoa que quisesse manter poder sobre si mesma. Você entende que a maioria dos conflitos nasce da expectativa não comunicada. Pessoas esperam atitudes que nunca foram combinadas. Quando não recebem, reagem. Você aprende a não assumir expectativas alheias. Faz apenas o que foi acordado ou o que escolheu conscientemente. Com o tempo, você percebe que seu silêncio começa a pesar mais que suas palavras. Quando você fala, as pessoas escutam, porque sabem que você não fala à toa. Maquiavel compreendia que escassez gera valor. Você se torna seletivo até na fala. E assim, sem precisar anunciar mudança alguma, você percebe que já não é mais conduzido pelas circunstâncias. Você se move com intenção, observa com atenção e age com precisão. Não por frieza, mas por entendimento profundo da natureza humana, exatamente como Maquiavel sempre defendeu. Se você chegou até aqui não foi por acaso. Significa que alguma parte sua já percebeu que viver reagindo cansa, enfraquece e expõe. Os ensinamentos de Maquiavel não são sobre manipular o mundo, mas sobre não ser ingênuo dentro dele. Quando você aprende a observar antes de agir, a falar menos do que sabe e a escolher melhor onde investir sua energia, você se torna mentalmente mais forte, mais lúcido e mais difícil de ser controlado. Se essa forma de pensar fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Eu observo antes de agir. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas prontas para enxergar além das aparências.